A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Bom dia. Hoje, nessa sexta-feira aqui em Fortaleza, sexta-feira chuvosa. Hoje, meus queridos amados irmãos, Deus me tocou para que nós viéssemos a fazer uma reflexão sobre a importância da oração na vida do cristão. Aleluia. Louvado seja Deus. Como todos nós sabemos, né, Jesus é o maior exemplo disso. Jesus, ele viveu em oração, né? Ele deu exemplos de oração. E é isso que nós vamos, nesta manhã, refletir um pouco, né, sobre a oração. A oração, ela é um dom de Deus, né, para abençoar outras pessoas através das nossas orações. Deus pode mudar gerações, vidas, países, situações que estão precisando de seu incondicional, aqueles que estão precisando do seu incondicional amor, né? Do seu infalível amor que ele tem, né? Que ele tanto nos resgatou. Então, a gente vê aí a importância da oração. E nesta manhã a gente já vai começar esse trabalho aqui, orando a Deus, pedindo a graça de Deus para nossas vidas. Maravilhoso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, nos colocamos na Tua presença, pedimos, ó Deus, a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia, a Tua mão estendida, Pai, para abençoar as vidas, nossas vidas, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, toma o primeiro lugar, porque a honra, a glória é Tua. Aleluia. Tu que estás entronizado acima dos querubins, Tu que és Deus e que não há outro igual a Tu, Tu que és santo. Aleluia. Tu que és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a Ti a honra, a glória, o poder, a majestade. Usa a nossa vida, Pai, apesar de nós. Abençoa aqueles que irão ouvir, Senhor, esta reflexão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus queridos, eu quero me basear no texto que está em Mateus, quando Jesus ali, no Sermão do Monte, estava ensinando, né, falando aos discípulos. E Jesus, então, ele vai ensinar os seus discípulos a orar, porque os seus discípulos pedem, né, que Jesus os ensine a orar. E aí Jesus vai falar, veja o que diz aqui, Mateus, capítulo, aleluia, 7, no verso 7, a perseverança, aliás, peço perdão, Jesus, Mateus 6, no capítulo 5, mas a gente vai para aquele capítulo ali também. Diz assim, a oração modelo. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, mas para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar,
serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, livra-nos do maligno, porque teu é o reino e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, aqui neste capítulo 6 de Mateus, no verso 5 até o verso 13, Jesus, então, ele dá a oração modelo ali para os discípulos, né? E ele coloca algumas observações ou observação para eles quando eles forem orar. Aleluia. Como foi dito, a oração é um dom de Deus para abençoar outras pessoas, porque através da oração Deus pode mudar, meus queridos amados irmãos, mudar a geração, Deus pode mudar vidas, países, Deus muda a situação. Através da oração, Deus realiza cura, milagres, prodígios. Deus, através da oração, o impossível se torna possível quando nós oramos no nome de Jesus, porque há poder nesse nome. E é nesse nome que ele nos ensinou que nós devemos pedir, que nós devemos orar, que nós devemos realizar as coisas no nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus é bom. Aleluia. E é o seu amor incondicional, infalível, né? Que nos resgatou, que nos impulsiona a nós estarmos orando, a nós estarmos clamando, buscando, aleluia, o nome do Senhor Jesus. A oração, meus queridos, ela nos aproxima da pessoa de Deus por meio de palavras, pensamentos, ou em público ou em particular. Quando nós oramos em particular ali, a oração em particular é aquela oração que você faz ali em sua casa, no seu quarto, onde você vai conversar com Deus, dialogar com Deus a respeito da sua vida, a respeito daquilo que você almeja, a respeito, você vai fazer a Deus o quê? Suas confissões, confessar suas falhas, seus pecados. Você também vai agradecer a Deus. Então, quando você ora ali no seu quarto, em secreto, é você e Deus. São coisas que só você e Deus sabe. Coisas que você precisa em si mesmo mudar, ser transformado. Então você vai falar para Deus aquilo que te aflige, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que te afasta da presença de Deus, aquilo que te impede
de ter uma comunhão maior com Deus. Então, quando nós nos colocamos em nosso quarto fechado, ou em qualquer outro ambiente da casa, quando nós estamos sós, você ali vai abrir o seu coração para Deus e confessar a Deus aquilo que te incomoda em você. Aleluia. Aquilo que te traz tristeza, angústia, seja um problema familiar, um problema seu, né? Então, uma oração em particular é uma oração que é sua, você e Deus. São coisas que você mesmo, você e Deus você vai confessar, vai falar, coisas que Deus vai tratar com você. E aquela oração em público é quando você está ali orando, né? Você está na igreja e você está ali orando pelas pessoas, você está intercedendo por alguém ali dentro da igreja, a oração em conjunto com os irmãos, né? Quando a gente pensa no círculo de oração, onde se reúne vários irmãos e ali os irmãos vão orar, vão interceder pela obra, vão interceder pelo pastor, vão interceder uns pelos outros. Então essa é uma oração em público, ou aquela oração em que nós fazemos dentro da congregação, na hora dos cultos, né? Onde tem um momento em que a abertura da oração, do culto, você faz a oração, ou aquela oração em que você vai fazer uma oração de clamor em favor da vida dos irmãos que estão ali, pedindo para Deus curar, pedindo para Deus libertar, pedindo para Deus estender as mãos e colocar por terra o mal, né? E aquela oração também que você faz, pedindo para Deus trabalhar nos corações das pessoas, para que o Espírito Santo venha convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então a gente vê, né? E também esse momento, né? Palavras, porque você vai falar palavras audíveis e só você vai ouvir o que você está falando, e se tiver terceiros também vão ouvir. Ou aquela oração em pensamento em que nós dizemos, né, oração no Espírito. Paulo vai falar sobre isso. Nós devemos orar no Espírito, né, viver no Espírito, estar orando no Espírito. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele vai falar sobre esta oração. A oração nos nossos dias, nossos dias e nossos tempos, né? Ela nos ajuda, né? Nós temos que estar nos dias de hoje em oração. Jesus, ele deu o exemplo, né? No passado, quando ele ali, no tempo dele, ele orou. Nos dias de hoje não pode ser diferente, meus queridos. Nós temos nesse mundo pós-moderno no qual nós vivemos, nós temos que estar em oração. A oração para alcançar o quê? A intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós estamos nos aproximando de Deus, estamos buscando intimidade com Ele. Quando nós nos deparamos ali em Gênesis, quando Deus coloca aquele casal no jardim, Adão e Eva, no jardim do Éden, a palavra de Deus vai dizer que Deus vinha ali na viração do dia conversar com Adão. Você veja, o desejo de Deus é ter comunhão com seus filhos, é estar se relacionando com seus filhos. Então, na viração do dia ali no jardim do Éden, Deus não iria ali apenas a passeio. Não, Deus queria conversar com o homem, queria dialogar com o homem. Deus queria ter essa comunhão. E é isso que Ele deseja, que nós venhamos a ter essa comunhão. Nós devemos buscar esta aproximação de Deus. Como nós buscamos a aproximação de Deus? Orando, mas também meditando na palavra. Mas como nós estamos tratando aqui de oração,
Então, a aproximação de Deus, irmão, através da oração. Jesus, ele nos dá este exemplo, né? De que nós devemos nos aproximar de Deus. Então, uma oração, ela é importante. Ela nos aproxima da pessoa do Criador, que é Deus. Então, nós devemos ter uma vida de oração. Não apenas quando vamos à igreja, não apenas quando estamos precisando alcançar um favor de Deus, não apenas nos momentos difíceis, mas nós devemos estar sempre buscando esta comunhão, esta aproximação, essa intimidade com o Criador. Louvado seja Deus. A oração, irmão, é importante, porque quando a oração, aquela oração de confissão, você vai confessar a Deus o que te aflige. Nós temos um exemplo disso, Salmo 51. O Salmo 51, irmão, é um salmo de confissão. Louvado seja Deus. Vejamos o que diz o salmo aqui, o Salmo 51. Aleluia. É importante na vida do cristão, na vida de cada um de nós, buscarmos esta intimidade com o Criador. Veja, Salmo 51 diz assim, é um salmo de confissão, um salmo de contrição e confissão que Davi, ele escreveu. Diz assim, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Então, Davi aqui, ele está fazendo um salmo de confissão, né? Está confessando a Deus algo que ele fez, que ele cometeu, e ele pede a Deus piedade, misericórdia, segundo o que? A clemência, a grande clemência de Deus, e pede para Deus apagar os seus pecados. Então nós devemos também fazer, né, as nossas confissões a Deus. Se a gente errar em palavras, em pensamentos, em alguma coisa, em comportamento, em ato, nós devemos nos colocar diante de Deus e pedir a Deus o perdão dos nossos pecados. Pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Afinal de contas, é devido à misericórdia de nós que nós não somos, de Deus, é que nós não somos consumidos, por causa da grande misericórdia de Deus. Mas também nós temos aquela oração de adoração, né? Uma oração de adoração. Ali a gente vai ver isso, o Salmo 95, a gente vê Salmo 95 nos versos 6 ao 9. Veja o que diz aqui, outro salmo. Diz assim o verso: vinde, adoremos e prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, o nosso Criador, porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. Tomará que escuteis hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massa, no deserto. Quanto aos nossos pais, que desafiaram e se puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Então aqui a gente vê um salmo de adoração ao Criador. Apocalipse 11 também, Apocalipse 11, 17, veja o que diz. E declaravam, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então a gente vê aí
salmo, né? Salmo de confissão, salmo de adoração, né? Oração de confissão, de adoração. Mas também tem aquela oração, a oração ela nos leva ao quê? A comunhão com Deus. É o Salmo 103, aleluia, do verso 1 ao verso 8. Nós temos esse salmo de comunhão, né? O salmo nos leva, a oração nos leva à comunhão. Veja o que diz a palavra de Deus. Salmo 103, verso 1 ao 8. Aliás, primeiro, o Salmo 103 diz assim: bendizo a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos meus benefícios, dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seu caminho a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso, clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Então nós vemos um salmo de comunhão, onde uma oração, porque a oração, irmão, ela nos leva à confissão, ela nos leva à adoração e ela nos leva a ter comunhão com Deus. Mas também a oração nos ajuda, nós aprendemos através da oração a ser o quê? A ser grato. Ter gratidão por aquilo que Deus fez em nossas vidas. Ou tem feito, né? E a gente vê isso ali em 1 Timóteo. Aleluia. Veja o que diz 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações intercessoras e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ou seja, a gente tem que ter o que? Essa fala de oração, de intercessão, mas ela também, ações de graça, é onde nós vamos agradecer a Deus por as coisas que Ele tem feito em nossa vida. Aleluia. E também tem a oração de petição, né? De petição pessoal. Mas aqui a gente viu que aqui esta capítulo 2 de 1 Timóteo, a gente vê aqui, ó, adoração e intercessão, né? Oração intercessórias, ações de graça em favor de todas as pessoas. Ou seja, nós não devemos estar orando apenas por nós ou por nossa família, mas é o dever de todos nós também fazer uma oração de intercessão. E vamos ver essa oração de petição pessoal. A gente pode encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 12. Veja o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, aliás, capítulo 12, verso
se eu me recordo, eu acho que é o verso 8, diz: por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Aleluia. É uma oração pessoal, né? Uma petição pessoal. Paulo estava pedindo a Deus o quê? Que removesse dele o espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, né? E ele estava ali rogando a Deus para que Deus removesse dele. Então nós devemos pedir a Deus essa oração, essa petição pessoal, essa oração pessoal, para Deus tirar de nós aquilo que está nos impedindo de realizar a obra de Deus com perfeição, com santidade, né? Então nós devemos pedir a Deus esta misericórdia e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Retire de mim este mal que me impede de realizar a tua obra com eficácia, com amor, com alegria, alguma coisa que impede, que entrava. Nós devemos pedir, fazer. Então é mais um tipo de oração. E aí a gente tem uma oração, a oração também de intercessão, que já foi falado ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, quando nós estamos fazendo, né, uma oração intercessória, ou seja, é uma oração que não é só por nós, mas é uma oração por outras pessoas, uma oração por um país, uma oração por uma família, uma oração por alguém que está enfermo. Então, este é o dever do crente, né? Estar sempre orando, porque a oração, ela nos dá comunhão, intimidade com Deus. E esta oração de intercessão a gente também vai encontrar ali em Romanos, capítulo 10, do verso 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Romanos 10, verso 1 diz assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel, que é que eles sejam salvos. Ou seja, Paulo aqui ora para que as pessoas, os filhos de Israel, sejam salvos, né? Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel é que eles sejam salvos. Então nós devemos orar para que as pessoas sejam salvas. Nós devemos ter esse desejo no coração de que a salvação que Deus nos deu lá na cruz do Calvário, ela seja expandida para todas as pessoas, não só da nossa família, nosso ciclo de amizade, nossa sociedade, nossa nação, nosso país, não, mas todas as pessoas de todo o mundo. Nós devemos ter esse desejo no nosso coração. Havia no coração de Paulo esse desejo, né? Que os israelitas viessem a aceitar a Cristo como Salvador, viessem a ser salvos. E a oração tem poder, meu amigo. Quando nós oramos, Deus ele remove os obstáculos, né? Deus quebra o coração de pedra, Deus vai descauterizando a mente que está ali embotada pelas coisas do mundo, e Deus vai trabalhando no coração, na mente das pessoas. Mas para isso é necessário que nós, você e eu, juntos viemos orar, viemos nos colocar, viemos ser verdadeiramente pessoas de oração, não apenas no momento de dificuldade, mas orarmos em todo o tempo, pedindo a Deus a misericórdia por essas vidas, né? Não só por nós. Nós temos que ter o hábito de fazer esta oração intercessória.
na hora, quando nós estamos orando na igreja, né? Não só nos cultos de missões, não, é em todo tempo, irmão. É lógico que às vezes a gente coloca ali, denomina na semana, um domingo, uma semana, um culto de missões, onde a gente ali vai falar sobre missões, da importância da gente contribuir, da gente fazer a obra missionária, da gente evangelizar. E aí a gente ora pelas pessoas, mas não deve ser apenas naquele momento. Nós devemos ter esse hábito constante de estar orando, de fazermos uma oração intercessória por todos, porque a humanidade está precisando. O mundo está um caos hoje aí. O mundo está um caos. E é através da oração é que o homem é transformado, o poder de Deus ele entra em ação. É a oração e ação. É se colocar, se prostrar diante de Deus e pedir. E fazer, ou seja, você vai evangelizar, vai pregar a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo vai realizar a obra de salvação, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A oração é uma via de mão dupla, aonde nós nos deleitamos de Deus e Deus tem prazer em nós. Nós vamos diante de Deus em oração e Deus se agrada quando nossa oração ela é sincera e Ele tem prazer em nós. Não apenas Jesus buscava, né? Não apenas, meu querido, Jesus buscava essa intimidade com o Pai, mas também o Pai tinha prazer em seu Filho unigênito. Quando a gente olhamos ali para Mateus 17, 5, Deus ele vai dizer isso, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem tenho prazer. Vamos ver o que é que diz Mateus 17, 5, onde Deus vai falar: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem tenho prazer. Então Deus ele tem prazer, irmão, nos seus filhos, né? E aí ele declara o prazer dele, né? A satisfação dele em Jesus, porque Jesus obedeceu, viveu, fez toda a vontade de Deus. Veja aqui que diz, Mateus 17, 5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandece, os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ou seja, esse regozijo é em quem me comprazo, né? Isso aqui Jesus estava ali, quando Jesus foi transfigurado, né? A transfiguração estava ali Pedro, Tiago e João, e eles viram ali Jesus ser transfigurado. E eles viam ali Noé e Elias, né? Representando os profetas. Então, Deus ali declara seu amor, sua alegria, seu gozo, né? Por Jesus Cristo, sua satisfação. Aleluia. A oração, ela exercita o espírito, por sua vez, e é fortalecida por meio do exercício, ou seja, a oração ela nos exercita, né? Ela exercita o quê? O espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. Quando eu oro, eu me fortaleço, o espírito se fortalece, né? Para a gente vencer as dificuldades. Vamos ver o que é que diz aqui Mateus 26. Mateus 26, 41.
Veja o que diz a palavra de Deus. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Jesus aqui, né, orava no Getsêmani, e ali ele diz para os discípulos, né, chamou ali para orar, e os discípulos, Pedro, dormindo, Jesus chama a atenção dele na questão de orar. E Jesus, no verso 41, aqui de Mateus 26, 41, diz: orai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está a ponto, com certeza está preparado, mas a carne está fraca. A carne é fraca. Nós devemos estar orando, irmão, buscando fortalecimento espiritual para a nossa vida, para mortificar esta carne, esta matéria que é propícia a ter uma recaída. Então nós devemos estar em constante oração, nos fortalecendo no Senhor, buscando comunhão com Ele. Aleluia. Através da oração, meu querido, também nós obtemos vitória em nome de Jesus. Quantas vitórias, aleluia, você já não teve através do nome de Jesus? Ora, a Bíblia ela está repleta de vitórias que Jesus concedeu aos homens, que Deus concedeu aos homens através da oração. Então, quando nós oramos em nome de Jesus e de acordo com a vontade dele, ele vai nos conceder a vitória. Quando nós olhamos para Israel antigo, né? Quando Israel estava em apuros ali diante dos povos, dos filisteus, dos medianitas, daqueles povos pagãos, quando o povo clamava, né? Deus atendia e Deus dava o livramento. Quando aquele povo clamava, mas quando eles se arrependiam e voltava-se para Deus, então Deus ali, ele dava vitória àquele povo. E nos dias de hoje não é diferente. Quando nós nos colocamos diante de Deus, né, e oramos pedindo a Deus uma graça, uma cura, uma libertação, um livramento, nós conseguimos isso como? Através da oração no nome de Jesus. Quantas pessoas hoje dentro das congregações ou fora delas foram curadas pela fé através da oração do nome de Jesus? Ou elas mesmas oraram por elas, ou outras pessoas oraram e elas conseguiram aquela graça, mas mediante a oração. A oração, ela nos concede vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso, irmão, é para a glória de Deus. Aleluia. Tudo isso é para que nós possamos estar mais diante do nosso Criador. Bom, o assunto de hoje era sobre isso, sobre a oração, da importância de nós orarmos, porque a oração nos leva a ter comunhão com Deus. A oração nos traz mais a sensibilidade, né? Nos torna mais sensível a Deus. Então nós devemos sempre orar. Orar a Deus e buscar em Deus as respostas que nós queremos. Mas para isso é necessário a gente orar. Bom, meus queridos, este foi o assunto de hoje, a reflexão para as nossas vidas, né? Hoje é sexta-feira, então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, sua vida secular, sua vida familiar, sua vida matrimonial. Que Deus abençoe a comunhão com a sua família, seu trabalho, tudo. Que Deus abençoe o seu ministério, você que tem aí um ministério. Deus dê graça, Deus dê unção, Deus dê sabedoria a você. E você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. E não deixe de orar, meu querido. Por mais difícil que esteja, a oração é que nos conecta a Deus, que nos liga a Deus, amém? Eu vou fazer uma oração aqui, aleluia, pedindo a graça de Deus
nas nossas vidas. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda em Tua presença, Pai, nós te rendemos graças, louvores, declaramos que a honra, a glória e o poder pertencem a Ti. Meu Pai amado, meu Pai querido, vá de encontro a cada irmão e irmã que estará ouvindo esta mensagem, em o nome de Jesus, dá o crescimento espiritual a ele, a ela, meu Pai, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído, Senhor. Tome em tuas mãos também, meu Pai, aquele que ainda não se decidiu em aceitar a Cristo como Salvador, que o Senhor possa estar indo de encontro, meu Pai, tua palavra ao coração desta rapaz, desta moça, deste homem, deste senhor, desta senhora, em nome de Jesus, que da mesma maneira, Pai, tu abençoe, tu guarde, tu livre do mal, em nome de Jesus Cristo, repreenda, meu Senhor, o espírito de morte, Pai, na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas, Pai, vá de encontro a uns ilutados, Senhor, consola o coração deste pai, desta mãe, deste filho, desta filha, deste neto, desta neta, Pai, deste sobrinho, desta sobrinha que perdeu seu ente querido em algum acidente trágico, meu Senhor. Que tu console, meu Pai, essas vidas, que o Senhor tenha compaixão, em nome de Jesus. Vai de encontro aos enfermos nos leitos dos hospitais, em seus lares, estenda tuas mãos poderosas para curar. Vai de encontro, meu Deus, ao teu povo, fortalecendo a tua igreja, Pai, tornando a tua igreja santa dia após dia, fortalecendo a tua igreja, Pai, para orar em nome de Jesus, para buscar a tua face, para nos arrependermos, Senhor, dos nossos falhas, dos nossos pecados. Pai, nos purifica, nos vivifica. Tem misericórdia de nós, meu Deus, porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, quem terá? Pai, eu uso aqui as palavras de Pedro, perdão. Pedro, ele disse para ti, ó meu Senhor Jesus, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos, Jesus? Nós não temos mais para onde ir. Neste mundo mau, perverso, egoísta, as pessoas se tornaram egoístas, as pessoas estão cada vez mais violentas. Tudo, Senhor, está se transformando em um caos no Brasil e lá fora, o ódio, e nós só temos a Ti, Senhor. Por isso, não deixe, Senhor, não nos abandone, segura na nossa mão, nos ajuda a ser fiel a Ti, Pai. Se existe algo em nós que precisa ser mudado, vai tirando os carrapichos, os abrolhos, todo o mal, todo o pecado ainda que estiver em nosso coração, arranca toda a malignidade, meu Senhor, e nos torna santos para Ti, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Meus queridos, que Deus abençoe novamente a sua vida, em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer e glória a Deus.